Olá! Alguns dias atrás, eu postei um vídeo sobre a tecnologia de Lúcifer. Tecnologia essa que você e eu usamos o tempo todo e muita gente nem sabe. Mas nesse vídeo que postei, teve um comentário de uma pessoa que assistiu ao nosso canal, Carlos Roberto, me indicando para assistir um outro vídeo. Ele me deixou o link. E eu fiz isso, assisti o link e vi que era algo muito sério mesmo que ele me indicou. E procurei estudar e entender um pouco mais do assunto. E olha que eu trouxe aqui para você hoje muitas informações importantíssimas que podem mudar muita coisa na sua vida, na vida da tua igreja. Pode causar até pânico, pavor naqueles que não estão preparados para a volta de Jesus. Mas a coisa é realmente muito séria. O vídeo que ele me indicou vai falar dos problemas que a Igreja Católica está enfrentando dentro dela. Existe uma divisão muito séria dentro da Igreja Católica. Ela foi dividida em duas partes. Uma que é a Católica Apostólica Romana, que segue o Senhor Jesus, e a outra que está sendo imposta agora de uma forma até arbitrária por um novo Papa que está no comando. E eu pude ver que existem muitos vídeos mesmo, de muitas pessoas católicas, padres, bispos, freira, entre vários outros entusiastas da Igreja Católica, que estão bastante irritados com o que o Papa Francisco está fazendo e defendendo a honra do Papa Bento XVI. Eu trouxe aqui vários trechos de pessoas que falam sobre esse assunto para você ver também o quanto o assunto é sério. E nós vamos falar um pouco sobre esse assunto também, porque assim que eu vi essa matéria, a matéria que foi indicada pelo Carlos Roberto, me veio na mente um versículo que faz toda a diferença no que está acontecendo. Foi como acender uma luz, mas uma luz bem forte na minha mente. E eu espero que isso aconteça com você também. Mas antes de tudo, eu quero ler com você uma passagem da Bíblia, passagem essa que nós vamos tratar desse assunto. Está em Apocalipse 17 e nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 11. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, e ainda que é. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Então são nesses versículos que eu quero conversar com você. Vou te passar o que eu vi, porque eu acabei pesquisando e vendo muitos outros vídeos a respeito disso. Pesquisei bastante na Bíblia também para falar o que eu vou falar aqui hoje. E assim que eu colocar tudo que eu pensei, tudo que eu estudei, tudo que eu vi, eu quero também ver o seu comentário a respeito. Me ajude a fortalecer essa matéria. Me ajudem a descortinar o que estamos vendo diante dos nossos olhos. Eu quero começar então com o versículo 9 do capítulo 17 de Apocalipse, que diz assim: aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Em outros vídeos eu já mostrei para você a tabela que faz a conversão dos símbolos para o que realmente ela é. Nesse versículo está falando da mulher. E mulher em profecia, principalmente em Apocalipse, significa a igreja. E aqui nós estamos falando de uma igreja apostata.
uma igreja que deixou de seguir o Evangelho de Cristo Jesus. E eu quero te mostrar agora o que são essas 7 cabeças e esses 7 montes. Vamos começar então falando sobre os montes. Aqui fala de 7 montes. A única cidade no mundo que é rodeada por 7 montes é a cidade de Roma. E em Roma fica o Vaticano. O ditador Benito Mussolini, quando ele governava a Itália, ele perdeu bastante a popularidade. O povo já não aguentava mais as atrocidades que ele fazia. E ele se viu numa encruzilhada. E o que ele pensou em fazer? Como a religião é algo importante para todo mundo, todas as pessoas gostam muito de religião, ele resolveu então fazer com que a Santa Sé na época se tornasse um país. Exatamente. Ele deu um pedaço da Itália, um pedaço que fica próximo, fica na cidade de Roma, e esse pedaço virou um país. Isso aconteceu em 11 de fevereiro de 1929. E nesse dia foi assinado o Tratado de Latrão, com o cardeal Pietro Gasparri. E eu quero te mostrar agora 2 fotos que mostram que Roma é rodeada por 7 montes. Acompanhe comigo. Nesse vídeo você está vendo no círculo maior o Vaticano. Do lado direito você vai ver o território de Roma, onde fica a cidade de Roma. E aí estão os 7 montes, cada um com o seu nome estampado para você ver. Nesse próximo vídeo também você pode notar os 7 montes que rodeiam a cidade de Roma. E foi nessa cidade então que o Vaticano passou a existir. Quando o país passa a existir, ele precisa ser governado. E o tipo de governo muda para cada país. A maioria dos países usa o sistema presidencial. Alguns outros usam rei. A Bíblia está falando de rei. Então está falando de 7 governantes, sendo que um deles vai ser o 8º, e o 8º é para ser a besta do Apocalipse, a besta religiosa. No século XII, São Malaquias fez uma previsão de que a Igreja Católica teria 112 papas. Olha quantos anos fazem isso. Quantos séculos já fazem isso? Quase 10 séculos. E ele então previu 112, sendo que o 112º seria o último. Mas no versículo que lemos fala de 7 cabeças, 7 governantes, 7 reis, 7 presidentes. Mas vejam só que interessante. Em 1929, quando começou o país, o estado chamado Vaticano, quem governava era Pio XI. Depois dele vieram mais 7. Isso significa que nós estamos no 8º. O Papa Francisco seria o 8º Papa. Cada Papa que São Malaquias descreveu, ele colocou também de onde ele viria, colocou um símbolo que representaria esse Papa. E até aqui ele tem acertado todas. É incrível como isso está acontecendo. Eu quero te mostrar agora uma figura onde nós vamos ver os 8 papas, desde quando o Vaticano começou. Vamos olhar juntos. O primeiro papa, então, que foi o presidente, o rei do Vaticano, foi Pio XI, como eu havia falado. Depois dele veio Pio XII, depois João XXIII, depois Paulo VI, depois João Paulo I, que durou poucos dias, foram só 33 dias e ele veio a falecer. E aí veio João Paulo II. Depois de João Paulo II veio Bento XVI, e Bento XVI renunciou e Francisco foi eleito o Papa, sendo o 8º rei. E eu quero mostrar mais uma vez o que está escrito em Apocalipse 17, versículo 11. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Isso significa que o 8º rei está levando a igreja para a perdição. E agora eu quero mostrar para você o que a própria Igreja Católica está falando do Papa Francisco. Porque eles acreditam
que Bento XVI, na verdade, ele não renunciou. E hoje a Igreja Católica tem 2 papas, um da Igreja falsa e o outro da Igreja verdadeira. Então vamos ver juntos uma pequena parte do que eles falam a respeito do Papa Bento XVI e do Papa Francisco. O contragolpe de Bento XVI. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. O contragolpe de Bento XVI. Olha, quem assiste a TV Nossa Senhora de Fátima já sabe que Bento XVI levou um golpe. Ele foi forçado, obrigado a renunciar, derrubado do poder. Em 2013, um complô internacional conseguiu derrubar o Papa Bento XVI. Estavam envolvidos no complô a máfia de St. Gallen, composta por diversos cardeais e bispos, mais o bilionário George Soros, grande financiador dos governos de esquerda do mundo, mas o ex-presidente Obama, a ex-candidata a presidente dos Estados Unidos, Hillary Clinton, entre outros. Tudo isso está no vídeo O Golpe contra Bento XVI. O link está na descrição desse vídeo. Vou provar que o Papa é Bento XVI. Pessoal, eu sou a Madre Sofia da Sagrada Face, sou fundadora das Eremitas Servas da Sagrada Face. Hoje eu vou provar para vocês, pelo direito canônico, que o Papa continua sendo Bento XVI e não Bergoglio. Então, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, incluindo para os bergoglianos, para eles levarem na testa, tá bom? E vamos lá. Primeiro, vamos ver por que o Papa é Bento XVI pelo direito canônico e não Bergoglio. Então, a maioria das pessoas falam assim, mas Bento XVI renunciou. Então, vamos ver o que o direito canônico exige para que uma renúncia seja válida. De acordo com o direito canônico, existem 2 requisitos muito importantes. O primeiro é que não pode ser uma renúncia forçada. E o segundo, deve ser renunciado tanto munus petrino quanto ministerium petrino, tá bom? Então, guardem isso aí. No cânone 332 do Código de Direito Canônico, parágrafo 2, vocês podem checar lá no direito canônico que está assim, tá? Estabelece, conforme a edição da Libreria Editrice Vaticana, editora oficial do Vaticano, que se acontecer que o Romano Pontífice renuncie ao seu munus, para validade se quer que a renúncia seja livremente feita e devidamente manifestada, mas não que ela seja aceita por alguém. Você pode ver aí também, checar em latim. De acordo com a renúncia em latim do Papa Bento XVI, você pode ver no site do Vaticano, né? Lá ele diz estritamente que ele renuncia ao ministerium. Ele não fala munus petrino em nenhum momento, ele fala ministerium. Então a gente já tem um problema aí na renúncia do Bento XVI. Mas eu quero recordar a todos, antes comecem, foi um engano, ele não sabia. Não tem isso. O Papa Bento XVI, ele tem mais de 5 doutorados e é fluente em diversas línguas, incluindo latim, que foi a renúncia dele foi feita em latim, então ele é fluente tanto em latim quanto em português também, tá, gente? Então, ele quis invalidar a renúncia dele. Ele quis invalidar, porque um doutor como o Papa Bento XVI, o maior teólogo vivo, que conhece amplamente o que a igreja diz, ele não erraria, porque ele sabe o que ele está fazendo, tá bom? Se ele quisesse renunciar, ele deixaria claro que ele renuncia ao munus petrino e ponto, acabou, mas não foi isso que aconteceu. Então, sem ele ter renunciado ao munus pelo direito canônico, é inválida a renúncia inteira é inválida a partir disso. O segundo ponto importante é a máfia de St. Gallen, que foi um complô para tirar o Papa Bento XVI do poder. Daí você vai me dizer, isso você não pode provar, madre. Isso não existiu, isso é teoria da conspiração, isso não é provado. Isso é só uma teoria.
né? Bergolianos dirão assim. Mas eu posso sim provar, porque o próprio cardeal Godfried Daniels, que admitiu pertencer à máfia de St. Gallen, tanto em sua biografia, no livro da sua biografia antes da morte, ele diz assim numa entrevista. De groep van St. Gallen, dat is een soort naam die deftig is. Maar eigenlijk zeiden wij van onszelf en van die groep de maffia. Kardinaal Daniels praat voor het eerst over de geheime groep van kerkleiders waar hij toe behoorde. Hij doet dat in de basiliek van Koekelberg, waar zijn biografie wordt voorgesteld. Vanaf 1996 kwam die groep elk jaar bijeen en organiseerde ze in het geheim het verzet tegen Jozef Ratzinger, die op dat moment de rechterhand van paus Johannes Paulus II was. Daar waren enkele bisschoppen bij, een paar kardinalen, te veel om op te noemen. Maar waar heel vrij uitgesproken werd, er werd niks verslag van gemaakt, waar men zich eens kon uitleven. In 2013 heeft deze groep eigenlijk wel haar streven bereikt, namelijk met de keuze van Paus Franciscus. En in zekere zin kun je dus zeggen dat door deelname aan die groep de kardinaal toch wel een van degenen is geweest die de voortrekkers zijn geweest van de keuze van Paus Franciscus. Então você vê que existe a máfia de St. Gallen. E de acordo com o direito canônico, lembram do direito canônico? Então, de acordo com o direito canônico, uma renúncia forçada é inválida. Vou até voltar aqui no trechinho que fala, né? Se requer que a renúncia seja livremente feita. Livremente feita. E foi uma renúncia forçada dada à máfia de St. Gallen. Pois bem, o tema de hoje são as duas igrejas. Padre, duas igrejas? Quais são essas igrejas? Vejam bem, eu não estou me referindo aqui a nenhuma seita, não é? A nenhuma igreja protestante, a nenhuma igreja à parte. Não. Quando eu falo de duas igrejas, eu estou falando de duas igrejas católicas. A igreja de Jesus, a verdadeira igreja católica, e uma falsa igreja católica que penetrou, que entrou na igreja verdadeira de Jesus. Então, deixa eu situar todos vocês que estão escutando agora e que vão escutar no futuro. Nós temos hoje, no mundo, duas igrejas. Duas. A igreja fundada por Jesus, a igreja católica, apostólica, romana, fiel à doutrina, fiel à tradição, fiel ao evangelho, fiel aos ensinamentos do Senhor. E nós temos uma segunda igreja, uma igreja falsa, uma igreja a serviço do anticristo, uma igreja contrária aos princípios do evangelho, uma igreja contrária à doutrina católica. Padre, essa igreja, ela é visível? Ainda não, mas vai se tornar visível no futuro. Então, eu já estou fazendo uma catequese, né, com antecipação, tentando esclarecer um pouquinho. Então aqui Francisco vai dizer que a igreja primitiva ela tinha uma autoridade que nascia da escuta da voz de Deus e do povo. Então é interessante que aqui não há lugar para uma autoridade constituída para o ensino na igreja. Ou Deus fala diretamente, de uma forma carismática, ou o povo está ali para dizer, olha, é assim que deve ser. Então, segundo essa tese que ele está apresentando aqui, a igreja primitiva tinha a sua autoridade somente em Deus e no povo. Deus aqui é uma hipótese, não é uma coisa evidente, e o povo é uma representação na lógica que nós concebemos hoje do espírito da democracia, da república e da revolução. Então quer dizer que é uma frase completamente absurda, e ele ainda diz que nunca uma coisa estava separada da outra. Deus e o povo são uma só coisa. Então, com essa frase, você percebe que toda abordagem desse discurso, que é um discurso bem trabalhado, ele é um discurso com uma teologia muito bem desenvolvida,
E ele vai ser um dos discursos fundamentais que vai introduzir todos os católicos, o mundo inteiro, na Igreja Sinodal. Como eu disse, a última fase de destruição do que resta da Igreja Católica para abolir completamente a noção da autoridade do papado e do ensino. Então é por isso que eu chamo a atenção das pessoas que dizem assim: não, eu sou católico, mas eu não me importo com o que o Papa diz. Porque afinal ele só é infalível a cada não sei quantos anos, quando ele faz um pronunciamento de forma solene. Mas isso não é a doutrina da Igreja. A Igreja nunca ensinou isso. O Papa é sempre infalível. Porque se o Papa não é sempre infalível, a Igreja Católica é um monstro de duas cabeças. Monstro de duas cabeças significa o Papa que ensina a verdade, quando baixa o espírito nele, de vez em quando, a cada não sei quantos anos. E a outra cabeça é o Papa que comete heresias diárias no seu ensinamento absurdo e que nós somos obrigados a engolir. E algumas entidades iluminadas vão nos dizer quando ele falou o erro e quando ele disse a verdade. Então é esse monstro de duas cabeças que nós queremos apresentar hoje como a Igreja de Cristo, a única fonte da verdade e da revelação. Imagina? Então é nesse absurdo que nós temos que prestar atenção, sim, no que diz Francisco, no seu magistério ordinário, que não só é herético, é muito pior do que herético. Ele é um desenvolvimento mais profundo de toda a teologia protestante e modernista que vai chegando agora no seu ápice. E no final de 2021 surgiu uma notícia muito preocupante, que o Papa Francisco pode não durar até o final de 2022. Vamos ver também 2 trechos pequenos sobre isso. Francisco está com câncer? Esses são os rumores que correm em Roma já há algumas semanas, desde que ele foi operado, e estamos vendo aí que a recuperação dele está mais lenta do que seria esperado. Esse tipo de operação que ele fez, onde se corta um pedaço do intestino e emenda as 2 pontas, é característico de tumor. Então realmente pode ter sido um tumor benigno, mas também pode ter sido câncer, um tumor maligno. E em ambos os casos é lógico que o Vaticano nunca assumiria, diria, não, foi uma cirurgia normal, foi só um tumor benigno, ou então não foi câncer. Eles jamais vão dizer que o Papa deles está com câncer, tá certo? Ali em Roma, os leigos sabem muito mais do que nós, gente. Então, porque ouvem, né, gente que trabalha dentro do Vaticano comenta com um parente, que comenta com outro, é algum cardeal, algum bispo, algum padre, enfim, eles têm acesso a uma informação que nós não temos. E os rumores que correm em Roma é que realmente ele teve câncer. Não se sabe se ele continuou com câncer, se foi extirpado e resolveu. É aquele negócio que tem que fazer exame, né, frequente para saber se não retornou. Quem já teve algum parente adoentado aí sabe como é que funciona o procedimento. Olha, o fato é que ele disse que em 2023 ele não vai à Argentina, o que pode significar que ele vai morrer, ele prevê que ele já vai morrer antes, talvez por causa do câncer, se ele teve, ou então que ele vai renunciar. E aí o que eu anuncio hoje para vocês, que me arrepia inteiro aqui. Vaticano prepara conclave porque o Papa Bergoglio, o Papa Francisco, segundo a Newsmax, está morrendo. Isso mesmo. A Newsmax trouxe essa matéria por o John Gizzi, que ele diz o seguinte, gente, eu vou ler ela rapidamente aqui porque ela é pequena. Ó. Nos últimos dias, falei com o secretário de um dos cardeais mais poderosos do Vaticano. Ele compartilhou comigo algumas revelações importantes para os católicos e não católicos. Primeiro, ele disse claramente, o Papa Francisco está morrendo. Aos 84 anos, há muito se acredita que o Santo Padre não está física e talvez mentalmente bem. Em julho passado, Francisco passou extraordinários 10 dias em um hospital de Roma, supostamente para uma cirurgia no cólon, para tratar de verticulite, um distúrbio da parede do cólon. O câncer nunca foi mencionado, mas outros temem que a condição de Francisco seja mais do que foi dito publicamente. Pessoas internas do Vaticano, incluindo minha fonte, não acreditam que ele sobreviverá até 2022. Na verdade, ele me disse que as autoridades do Vaticano já estão no modo pré-conclave e preparando a logística para a morte de Francisco. Ou seja,
Segundo esse informante do cara aqui, do repórter das Newsmax, o Papa estaria com uma doença muito grave, que poderia ser um câncer, e que estaria com os dias contados, podendo até falecer antes do próprio 2022. E que o pré-conclave, o que é o conclave? É o momento ali de escolha do novo Papa, né? Já estaria pronto, ou seja, tudo já estaria pronto para, né, fazer né, ali a, como eu posso dizer, né, para a morte, né, infelizmente, aí do Papa Francisco. Vamos ver o que fala Apocalipse 13, versículo 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Bom, nós estamos aqui num impasse. Se o Papa Francisco não é Papa, e sim Bento XVI é Papa, então ele não pode ser o 8º. O que significa que deve vir um outro Papa para substituir Francisco. Mas se ele for o 8º Papa, ele está doente. Tudo indica que ele está doente. Pelo menos o que nós vimos no vídeo, informações da própria Itália, onde está do lado dele, que conhece bem as coisas que acontecem dentro da Itália. Eles afirmam que sim, ele está com um problema de saúde muito sério. Então, esse versículo que nós lemos vai falar que a besta foi curada de uma doença mortal. E câncer é uma doença mortal. Então, se o Papa Francisco se curar, o mundo vai se maravilhar com esse acontecimento, por causa da idade dele, por tudo que tem acontecido. Vai ser algo assim de espantar as pessoas. As pessoas vão ficar sem saber o que falar, sem saber o que fazer. Na verdade, eles vão ficar maravilhados, porque realmente quem se cura de câncer é um milagre. Eu agradeço a Deus porque eu fui curado de câncer também. Mas nesse caso nós estamos falando do Papa Francisco, que seria o 8º rei, mas ele é, mas não é. Porque segundo a Igreja Católica, ele não é o Papa. Como Bento XVI foi forçado a desistir do papado, existe uma lei que nós vimos a freira falando, que garante que ele não pode ser forçado a pedir para sair. E isso aconteceu. A gente viu que Santo Gales tem tudo a ver com a saída de Bento XVI. Então, se ele não é, ele vai ser curado e vai continuar sendo o Papa sim. E a Igreja Católica Apostólica Romana não vai conseguir fazer com que Bento XVI realmente assuma de novo o posto de Papa. E aí teremos o 8º Papa, que é Francisco. Ou como eu disse, se não for ele, tudo indica que ele deve morrer esse ano, segundo nós ouvimos aí nas reportagens. E se isso acontecer, vai vir um outro Papa. E esse Papa deverá chamar Pedro. O Papa Francisco não adotou o nome Pedro, porque, segundo São Malaquias, o último Papa se chamaria Pedro e levaria a Igreja Católica à destruição. Mas o que a maioria das pessoas não sabem é que São Francisco de Assis se chamava Giovanni di Pietro di Bernardone. Ou seja, tem o nome Pedro no nome original de São Francisco de Assis, de quem Francisco adotou um nome. Será que isso é coincidência? Podemos chamar isso de coincidência? É muita coincidência para a gente achar que é simplesmente uma coincidência. Mas fica aqui o alerta, vamos ficar de olho. Papa Francisco, se for curado, ele é o 8º Papa. Se ele renunciar por causa da enfermidade, ou se ele vier a falecer, vai vir outro Papa. E esse será o 8º e o último, e vai adotar o nome Pedro. O que nós temos que fazer? Ficar alerta. Nosso Salvador está cada vez mais próximo. Se prepare, Jesus está voltando. Eu vou deixar na descrição desse vídeo vários links para você também conferir na íntegra todos os vídeos que eu coloquei aqui.
Acho que vale a pena você parar um tempo para entender melhor esse assunto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, por favor, deixe o seu like. Também se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum dos meus vídeos. Compartilhe nas suas redes sociais e, por favor, comente. Vai nos ajudar bastante ver o que você pensa a respeito do que nós conversamos aqui. Muito obrigado por me assistir. Que Deus te abençoe.